Olá, eu estou no Barco Vencedor, na Amazônia, onde durante 3 anos irei percorrer vários rios, percebendo a variação dos ciclos da vida, das estações do ano, comparado às mudanças do zodíaco e a influência sobre a psique humana. Os signos não são mais do que apenas fases do ano, fases da vida, da natureza. Portanto, entender as diversas fases das estações em cada signo, em regiões diferentes do mundo, vai nos dar condição de entender melhor essa ciência fantástica que os caldeus observaram e construíram ao longo de milhares de anos e que chegou até nós. Mas agora a intenção é falar sobre os ciclos de 2018, como eles irão atuar sobre o mundo, sobre o Brasil e sobre as pessoas individualmente. Quando nós olhamos o primeiro dia de janeiro, considerando Greenwich, né, o meio do mundo, né, no tempo civil, 12 horas antes, o Japão já estaria entrando no ano novo. E 24 horas depois, o último país dentro do fuso horário 12 após Greenwich estaria entrando no ano novo. Então, eu peguei o meio, o zero, que é o GMT, fuso horário zero de Londres, Greenwich. Quando nós observamos esse momento zero, nós encontramos aqui o Sol no grau de Capricórnio. Todo ano ele estará aqui, ou no grau 11, ou no grau 10, ou no grau 10, 11 e pouco, porque o ciclo da volta da Terra ao redor do Sol não são 365 dias, mas sim 365 dias e quase 6 horas. Então, de 4 em 4 anos, 6 vezes 4, 24, tá? 24 horas, um dia a gente tem o ano bissexto, que representa 6, bissexto, 366 dias, por isso bissexto. Ora, nesse sentido, temos o Sol em Capricórnio todo ano, no início do ano, a cada ano. Já os outros astros, não. Os outros astros são posicionados conforme o ciclo deles. E nesse caso, o Sol estava junto com a Vênus, estará no zero, esteve ou estará, né? Porque depende de quando nós assistimos esse vídeo. Sol junto com a Vênus. Plutão em Capricórnio. Veja que Plutão já passou do meio do grau do signo. Grau 15 é o período mais grave de um astro passando no signo. E foi 2015-16 quando começou a migração absurda no mundo, a maior migração de pessoas na história conhecida da humanidade. A ONU declarou, nós nunca tivemos na história da humanidade uma migração tão absurda. Através do Mediterrâneo, através da fuga da Península Arábica e do norte da África para a Europa. Quando Plutão esteve no grau 15 de Câncer, que é o oposto, foi a maior migração da Europa para o norte da África e a Península Arábica, devido à Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, olha que o ciclo de Plutão foi oposto ao que é atual. Claro, os ciclos são assim, se repetem. E Plutão está avançando para o fim de Capricórnio, chegará no fim de Capricórnio e início de Aquário em 2024. Então, até 2024, ele estará nos fazendo aprender sobre a dureza da vida. Vejam que quando ele esteve em Sagitário, de 95 a 2008, foi um período de abundância, todo mundo podendo viajar, o mundo quebrando barreiras alfandegárias, né? O sonho de John Lennon, um mundo sem fronteiras. Mas quando entrou em 2008,
ele deu um freio na humanidade, gerou uma crise econômica mundial que está ainda refletindo até hoje e vai refletir até 2024. Mas um fenômeno importante que ocorre a cada 28 anos e meio aproximadamente é que Saturno entrou em Capricórnio agora, na virada de 2017 para 2018, e ficará aqui 2 anos e meio em Capricórnio. Saturno é um astro que rege Capricórnio. Por isso, ele, na mitologia, é um deus castrador. Ele cortou os testículos do seu pai, o Urano, para poder fazer com que o tempo começasse a fluir, o tempo acontecesse. Saturno, então, é o deus do tempo, é o deus da castração. O tempo nos castra, porque quando as coisas estão mais gostosas, parece que o tempo voa. Quando as coisas estão difíceis, o tempo demora. Então, Saturno é o deus do tempo. Esteve 2 anos em Sagitário, que é o signo da lei, da verdade, da ordem, do dizer assim, você está errado, você tem que ser culpado, você tem que ser preso. E nós vimos por 2 anos e meio a ascensão da luta no mundo inteiro pela justiça, por cobrar dos empresários corruptos, dos políticos corruptos, uma atitude mais correta. Esse tempo acabou? Olha, vou dizer que sim, porque Saturno entrou em Capricórnio. Capricórnio é o signo do empreendedor. Então agora as pessoas não vão mais querer que cobrem, bote na cadeia os empresários, e sim que deixe os empresários gerar emprego. Porque as pessoas vão estar com dificuldade de seguir a vida. Então a ordem agora com Saturno em Capricórnio é falar bem assim, vamos gerar empregos, vamos gerar trabalho, vamos gerar empreendimento. Com pessoas sérias, com pessoas honestas, com pessoas responsáveis. Mas nós estamos vindo de um processo de cobrança, então vai ter que haver um ajuste aí. São 2 anos e meio de aperto, de arroxo, de aprendizado duro. Com Plutão continuando, né, o processo desde 2008, a produzir dificuldades para que as pessoas aprendam a economizar, aprendam a ter valor, as coisas terem valor para eles, porque com Plutão em Sagitário era a fase do presente fácil, porque surgiu 1,99, 99, depois 1,99, 2,99. O negócio é que a mãe podia, com culpa de estar trabalhando fora, deixando o filho em casa ou na creche, ela chegava todo dia com um presentinho. Então era uma forma de Plutão em Sagitário dizer bem assim, você pode tudo, você vai viajar, você vai fazer isso, vai... Aí veio 2008 e pum! Vamos estancar a torneira porque agora é hora de aprendizado. Capricórnio representa o inverno frio, o inverno com neve, com gelo em cima do telhado, com dificuldade. Isso para a construção do signo que foi no período lá dos caldeus. Eles compreendiam o período de Capricórnio como o período da dureza. Tem que se segurar porque a fome pode pegar se a gente não administrar o estoque. Então a disciplina era necessária. Então Saturno vai ficar nesse primeiro momento aí de 2018, na entrada do signo de Capricórnio, vai chegando devagarzinho até perto da Vênus e o Sol, que vai acontecer mais para o fim do ano e o início de 2019, que a gente vai conversar depois, porque 2019 tem outro feito fantástico astrológico, que é o encontro de Saturno com Plutão, que é um período muito raro, é um ciclo mais difícil para a humanidade. Mas nós podemos dizer que Saturno entrou em Capricórnio há 29 anos atrás. Um período
que se a gente for olhar na história do Brasil, o Brasil endividado, o Brasil com muitos problemas, o governo militar com Ernesto Geisel tendo que administrar a dívida que ele recebeu dos ex-presidentes e o início de uma grande movimentação nos sindicatos que vai surgir depois o PT e as outras entidades que hoje aí estão lutando aí para demonstrar que não são corruptos. Mas foi um período de início de muita luta para que o governo conseguisse adequar a sua administração e a sua dívida herdada do passado. Período duro, um período que os governos não conseguiam pagar em dia o salário, e nós estamos vendo isso tudo de novo agora. Então, Saturno vai nos dar nos próximos 2 anos e meio mais dureza, muito mais dureza. E 2019 tem ainda um período muito mais rígido e duro, quando o Saturno estiver passando por Plutão. Agora, nós temos que entender que existe também outros aspectos acontecendo no ano. Netuno está se aproximando de Peixes, do grau 15 de Peixes. Ele entrou em 2012 em Peixes e vai chegar aqui no grau 15 agora em 2018. Nós vamos ver no próximo quadro quando vai acontecer. E Urano, que está em Áries, está se aproximando de Touro. Também vamos ver que isso causa uma revolução. Existe um documentário, um programa de TV que eu falei quando Urano entrou em Áries em 2011. Se vocês verem no meu canal do YouTube, quando eu falo de Urano entrando em Áries, num programa de TV, vocês vão ver que eu falei há 7 anos atrás sobre o que aconteceria ao longo dos 7 anos de Urano em Áries. E se vocês reverem o vídeo, vocês vão perceber como foi precisa a revolta juvenil, queimando carro e tudo acontecendo de uma forma revoltosa, quebrando, queimando, e os sindicatos querendo dominar, e os jovens querendo revolucionar o mundo, a primavera árabe, assim vai. Não, mas é fácil vocês acessarem o canal do YouTube e verem esse vídeo novamente para entender o que foi a entrada de Urano em Áries e o ciclo que está encerrando com Urano em Touro, que eu vou falar daqui a pouco. Júpiter em Escorpião, Marte em Escorpião são planetas mais rápidos, porém nós temos aí Júpiter em Escorpião durante todo o ano de 2018, que traz essa investigação, essa vontade de entender, o desejo sexual intenso, repensar o conceito da sexualidade no mundo. Isso tudo vai ser questionado muito mais quando Urano entrar em Touro, que nós vamos falar daqui a pouco. Uma coisa que eu quero deixar claro é que não existe regente do ano na astrologia. Isso aí é invenção de gente que não entende astrologia, que não pesquisou a fundo. E esse negócio de o Sol que rege 2018, isso é por causa da Cabala. A Cabala não tem nada a ver com astrologia. A Cabala usa os dias da semana. Sol é domingo, depois vem Lua e assim por diante. Então, 2017 foi Saturno, porque sábado é Saturno, Saturday. E, portanto, o número 7 é o que rege na Cabala o ano, e aí é Saturno. Não tem nada a ver com o Saturno da astrologia, tem a ver com o Saturno do dia sábado, que é Saturday. Então, é muito importante não entrar nesse jogo que a mídia coloca, entrevistando astrólogos que não sabem nem o que estão falando, do regente do ano. Não existe regente do ano na astrologia. Existe sim, a Cabala, que usa os 7 dias da semana. Ninguém vai ouvir falar que Urano rege um ano, Plutão rege um ano, Netuno rege um ano. É sempre os 7 astros, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Acabou. 7 dias da semana.
Gosto de deixar isso claro porque as pessoas têm uma confusão muito grande e a mídia ajuda muito mais a complicar do que a beneficiar o aprendizado desse conhecimento tão fantástico que é a astrologia. Um fenômeno importantíssimo que vai acontecer em abril. Saturno estará em Capricórnio. Avançou mais um para dentro um pouquinho, chegou lá perto do grau 8. E depois Marte vem caminhando e chega em conjunção com Saturno. Essa conjunção de Marte e Saturno representa dureza, luta, briga, as pessoas querendo brigar por seus direitos, querendo que as coisas avancem. Então, nós estamos entrando com Saturno em Capricórnio num período rígido, autoritário, e se tornará mais duro, mais guerreiro essa luta pelo autoritarismo e brigas por conta de não concordarem com aquilo a partir de abril. Abril, na verdade, é o estopim de um grande conflito entre pessoas que querem agir e pessoas que querem o controle e a autoridade, e principalmente a questão da autoridade econômica. Autoridade no sentido de quem manda. Então, uma briga muito forte em abril acende um estopim entre pessoas que são autoridade e pessoas que querem tomar decisões, agir meio que precipitadamente, meio explosão, porque Marte é a agressividade. Mas um fator importante é a chegada de Netuno no grau 15 de Peixes. Veja aqui, ó, no dia 1º está no grau 14,58. No mesmo dia 1º de abril, logo após algumas horas, Netuno estará no grau 15 de Peixes. E o que é esse simbolismo cíclico que ocorre a cada 165 anos? Ele chega ao máximo da força dele, ele é o regente de Peixes. Se nós olharmos o passado, há 165 anos atrás, veremos uma luta pela libertação dos escravos. Começou com o ventre livre, o sexagenário e depois a libertação dos escravos um pouco depois. Mas temos no Brasil essa informação, porém no mundo inteiro estava havendo uma luta pela libertação. Agora, Netuno também é o psiquismo, é a busca de algo que está além da alma humana. E por isso, a última vez que Netuno entrou em Peixes, há 165 anos atrás, surgiram muitas religiões místicas, que vindas do Oriente, pessoas que viram luz e começaram a achar que aquela luz falava a verdade só para ele. A luz só apareceu para ele, então ele é o mais maravilhoso dos seres dentro do planeta Terra. E aí ele criou a sua religião, sua crença. Então nós temos aí, nesse período, o estudo do psiquismo através da hipnose na França, com Charcot, o espiritismo com Kardec. Nós vamos encontrar também os estudos de Helena Blavatsky sobre o psiquismo, devido a pessoas que desenvolviam o poder mágico, místico, de fazer mesas balançar, piano tocar, copos andar em cima da mesa. Então, foi um período de muito charlatanismo. Foi um período de muito desenvolvimento da droga, o ópio, e todo um desenvolvimento místico, psíquico, pessoas assim, percebendo coisas, mas também o charlatanismo que se espalhou nas mesas de psiquismo, nos pianos que tocavam, nos shows psíquicos. Nós estamos nesse ciclo agora sujeito a aparecer milhares de pessoas fazendo coisas mágicas, fantásticas, querendo divulgar uma crença, querendo divulgar uma nova descoberta do ser, da libertação do ser.
Então é hora da gente ter cuidado com isso, porque é um período de muita falcatrua, muita fantasia, muito místico e pouca clareza concreta. Mas pode surgir daí verdadeiras crenças que vão durar aí muitos anos, como foram outros aprendizados aí do passado que, descobertas psíquicas que viraram religiões que estão ainda aí influenciando o mundo. Em maio nós encontramos um momento muito grave para a humanidade. Urano entra no signo de Touro. Veja, Urano a 0 grau de Touro em 15 de maio, às 5 horas e 17 minutos de Londres, GMT. Esse momento não é tão importante. Entrou agora. Não, não é importante. Porque é igual você ter uma panela de pressão e acender o fogo. Apenas acender o fogo ali. A coisa vai ficar grave quando Urano chegar no grau 15. E aí nós vamos perceber o crescimento da agressividade no mundo por um fator conservador. Então nós teremos o início de um conservadorismo extremo. As pessoas vão começar a culpar os problemas do mundo por causa dos que saíram da linha, que deixaram de seguir aquilo que era conservador. Imagina o que é o conservadorismo quando ele entra no extremismo. Urano é extremista, Touro é conservador. Então a caça aos homossexuais, a caça às pessoas que seguem uma conduta não comum para aquele país, a luta contra os que vieram de fora e que querem mudar as regras sociais do país, como as religiões. Então começa um combate feroz contra aquilo que vem do novo, aquilo que vem para mudar o padrão daquela comunidade, daquele país, daquela cultura. Então nós vamos ver Urano entrando em conflito com Marte, que estará logo depois entrando em Aquário. Veja que Marte estava no grau 29 de Capricórnio, nesse horário em que Urano entra em Touro, mas em algumas horas ele já está em Aquário também. Então, nós temos um momento astrológico perigoso em maio, início de uma agressividade contra as pessoas que são diferentes do que é considerado padrão comum para aquela comunidade, seja religiosa, seja nos campos da percepção sexual, da observação sexual, como em outras áreas da vida humana, até mesmo da área do trabalho. Porque o Touro é um signo conservador no trabalho também. Ora, nós podemos dizer que há 86 anos atrás, Urano esteve também em Touro. E passou 7 anos em Touro. São 7 anos esse período duro. Como foi Urano em Áries, 7 anos de muita revolta do jovem, quebrando tudo, brigando, explodindo a agressividade. Então, 7 anos em Touro equivale a 86 anos atrás, o período em que a Alemanha nazista, com Hitler que subiu no poder quando Urano estava em Áries, igual hoje o Trump subiu o poder quando Urano estava em Áries, e assume um papel conservador e radical contra os homossexuais, contra as pessoas que tinham algum tipo de genética que era perigosa para a mudança da genética alemã. Então, houve o que eles chamavam de eugenia, tentar impedir que geneticamente, por cruzamento de raças, houvesse a mudança do padrão germânico. E aí houve a matança de muitos que eram, de alguma forma,
estranhos geneticamente, onde um genocídio na África dizimou uma tribo inteira que tinham nariz muito largo. Então era melhor que aquela raça sumisse porque ela pode atrapalhar com o cruzamento genético. Foi um genocídio terrível que houve na África, a mando do estudo da eugenia, patrocinado pela Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. Aí nós vamos ver Hitler pegando o presidente da eugenia, do Instituto de Eugenia alemão, para ser o seu coordenador do processo de limpeza de raça. E aí começa os estudos graves sobre a eugenia e a limpeza étnica na Alemanha, culminando com a perseguição aos judeus, aí já por muito mais interesse econômico do patrimônio, da riqueza dos judeus para movimentar a força bélica da guerra nazista de desejo de domínio do mundo. Então nós temos em maio um momento crucial de percebermos a dureza com que vai acontecer no mundo, um start de uma perseguição brutal contra pessoas que parecem que não seguem o padrão desejado pelaquela cultura, seja sexual, religiosa ou também econômica. Em agosto, novamente acontecerá o momento em que Urano estará a 90 graus com Marte. Nós vimos que no mês de maio iniciou esse conflito. Só que Urano foi à frente, encontrou com Marte, que chega no seu ponto máximo e começa a retornar em movimento retrógrado. E aí encontra-se novamente em agosto para reforçar uma luta de rebeldes contra um modelo de conservadorismo. Começa uma guerra, um verdadeiro movimento de revolta juvenil e de revolta com o lado conservador. Num sentido, países que têm uma visão conservadora e dominante, querendo ser contra modelos diferentes que vêm de fora, que eles não concordam. Então, um momento de tensão no mundo presente em agosto também. E novamente em setembro, especificamente dia 18 de setembro, não que isso signifique que é no dia 18 que acontece, será uma tensão muito forte, mas na proximidade, porque é quando a chaleira começa a pitar dizendo que o negócio está fervendo. A água está fervendo, a panela de pressão começa lá a girar o pino, dizendo que eu não aguento mais essa pressão. Ali ocorre um momento de avisar, opa, não está bom aqui. A coisa está no limite. Então Urano novamente em setembro entra em conflito com Marte, porque Urano começa a andar para trás, Marte já veio muito para trás e começou a andar para frente, que é todo o astro, menos o Sol e a Lua, fazem esse tipo de movimento para frente e para trás. Então, nós teremos em setembro o terceiro momento do ano de Urano em conflito com Marte. Urano em Touro é rigor, extremismo conservador. Marte em Aquário, revolta contra um modelo. Marte em Aquário é a revolta contra um modelo que se instaurou. Então, inicia uma briga. Essa briga é uma briga de tensão, explosividade, conflito contra o poder dominante, jovens lutando contra o poder. Mas é um ano que a briga estará no ar. Por 3 momentos fortes do ano, esse fator Urano em conflito com Marte se dá. E aí a explosividade é muito típica. Nós temos especificamente o momento em que o ditador coreano
está passando por um ciclo astrológico muito forte em Capricórnio. Ele tem um Sol em Capricórnio, passou com Plutão conjunção com o Sol em Capricórnio, e isso acendeu nele um poder absoluto, e isso pode ser indicativo de um grande conflito que esse ditador, sobre um momento astrológico pesado, que deixa ele com o sentimento de que ele é Deus, vira à tona aí conflitos que marcam esse período de Urano em conflito com Marte. Urano é tecnologia, tem a ver com desejo de poder também, em Touro, tem a ver com conservadorismo, e Marte, uma forma agressiva de querer mudar alguma coisa. Em dezembro nós temos um acontecimento fantástico. Marte entra em conjunção com Netuno. Veja que Marte veio caminhando, passou em Aquário e chegou em Peixes. Onde está Netuno? No grau 13 aqui, porque ele foi para frente e começou a voltar. E vai, em 2019, voltar para o grau 15 novamente. Mas essa conjunção de Marte em Peixes, Netuno em Peixes, é muito interessante porque faz com que as pessoas queiram encontrar uma solução mágica, mística para tudo, querem encontrar a divindade. Então é um período em que o místico pode tomar conta do planeta por um tempo, em que parece que as soluções são mágicas, mas a falcatrua, as coisas, ilusões, as mentiras estão presentes nesse período muito forte. Mas o desejo de encontrar a paz, de encontrar uma solução que una todos, é algo muito intenso que vai ocorrer no mês de dezembro. E entendendo que diante de um período de 2018 em que a dureza, as limitações, as castrações, as dificuldades com o emprego, a necessidade de acreditar que é possível empreendedores fazerem as coisas com seriedade, estarão em jogo durante todo o ano. Vamos pensar o Brasil. Esse é o mapa do Brasil para 7 de setembro de 1822, às 16 horas e 28 minutos, onde houve o grito do Ipiranga, lá às margens do riacho Ipiranga, que hoje a sociedade já conseguiu transformar num esgoto Ipiranga, né? É um canal cheio de esgoto, onde a dificuldade hoje de recuperar esse riacho é algo assim, um trabalho herculano. Mas nós temos esse momento mágico que data o nascimento do Brasil independente. Não quer dizer que os ciclos anteriores não estejam ligados a esse momento, porque quando a gente analisa o Brasil em outros tempos antes dessa data, nós vamos ver que os ciclos mostram efetivamente que essa data e esse horário afirmam que esse era o momento do nascimento do Brasil, porque não há desconexão no tempo. A pessoa não é o mapa natal dela quando ela nasce, ela é o mapa natal dela quando ela passa a existir, e seria o mapa da fecundação. Porém, o mapa de nascimento, quando vem à luz, ele também reflete o estado da gestação. É uma coisa fantástica. Como o dia da nossa morte também vai refletir o nosso mapa, essa conexão astrológica temporal que encanta, me encanta, e eu busco essa compreensão. Parte da minha vida toda é isso, essa busca de compreender esse ciclo magnífico dessa ordem fantástica que é Deus, que eu chamo de ordem, para poder sair desse Deus humanizado. Mas quando a gente joga os astros no ano de 2018, eu coloquei aqui a posição deles em 1º de janeiro, para exemplificar. E eles andam um pouquinho, Júpiter vai passar no meio do céu do Brasil, mais ou menos no meio do ano de 2018, Júpiter, ao chegar no meio do céu do Brasil, vai
promover um novo rumo para o Brasil. É hora da gente acordar, é hora da gente levantar uma bandeira de justiça, de crescimento, que ocorre a cada 12 anos. Nós vamos ver emergir uma liderança que nós vamos falar, esse cara está com a verdade, e seguiremos ele sem dúvida nenhuma. Aí depois nós vamos ver Saturno chegando em conjunção com Urano e Netuno. Essa conjunção dura o ano inteiro. Saturno vai à frente, volta um pouquinho. Saturno, deus do tempo, da rigidez, da disciplina, da castração, da moralidade, passando em cima de Netuno, que é o regente da casa 2, dos valores e da riqueza brasileira, e em conjunção com Urano, que é o regente do mapa natal do Brasil. Representa o povo brasileiro, Urano. Netuno, as riquezas do povo brasileiro. Saturno em conjunção com Urano, castração sobre o povo brasileiro. Dureza, limitações, dificuldades, para fazer o quê? O povo despertar e querer mudar o país. Mas é algo fácil? Não, porque Saturno é um peso nas costas, é castração, é sentimento de escravidão. E Saturno conjunção com Netuno, que são os valores do povo brasileiro, o patrimônio do povo brasileiro, e isso sendo, de alguma forma, tomado do povo brasileiro. Então, o patrimônio brasileiro sendo dominado por pessoas que vem para dizer assim, não, eu vou tomar conta para fazer disso uma riqueza. E a gente sabe pela história do Brasil que o Brasil nasceu com a tendência a ser roubado, a ser extraído daqui para levar para lá. Vai mudar isso? Pelo mapa do Brasil, não. Melhor a gente mudar de rumo para a nossa vida, porque se esperar o Brasil mudar de rumo, astrologicamente não tem jeito, porque Saturno vai passar aqui, e a cada 28 anos vai passar aqui, a cada 7 anos vai passar no eixo da cruz, e portanto a cada 7 anos nós temos a sensação de que estamos sendo roubados. Ora, Saturno vai estar aqui durante o ano todo, trazendo uma dureza para o mundo, como nós já vimos, Saturno em Capricórnio representa um período rígido, duro para o mundo, mas para o Brasil pior ainda, porque é um período de castração, limitação, depressão, frustração. Mas tem um outro fator que agrava ainda, que é o planeta Netuno chegando em oposição ao Sol, oposição exata. O Sol do Brasil estava a 14 graus de Virgem. E Netuno vai passar aqui, perto do grau 15, durante o ano inteiro, em oposição ao Sol. Qualquer pessoa que vive Netuno oposição ao Sol no mapa natal, vai ser uma pessoa que vai viver um ciclo de depressão, frustração, depressão no sentido de não sentir rumo, não ter rumo, não encontrar pé no chão, de encontrar uma imagem que ele admirava do pai e descobrir que não é nada daquilo, ou admiração ou se for uma mulher, com o marido e descobrir que ele não é nada daquilo, ou a pessoa que admira uma pessoa, um patrão, por exemplo, descobrir que não é nada daquilo. Então o Brasil viverá 2018 sobre um ciclo de depressão, tristeza, melancolia, perda de rumo. E é um ciclo que aconteceu há 165 anos atrás. O Brasil sendo administrado pela princesa Isabel e sem rumo, perdido. É porque a história conta o que o governo quer, o dominante quer. Mas se vocês pesquisarem a fundo, nós vamos ver o Brasil corrupto há 165 anos atrás. Princesa Isabel querendo acabar com a corrupção, querendo libertar os escravos, querendo mudar a economia do Brasil, que era a base de escravos, a mão de obra escrava. E a população dominante, os empresários, os da corte, não queriam isso, queriam manter aquele status de dono de escravos. Então a corrupção se espalhou em todo o período dessa fase e depois piorou ainda, porque quando libertou os escravos, foram 4 milhões de escravos libertos sem rumo. Quando houve a libertação do ventre livre, as fazendas que faziam reprodução de escravos, mandou matar tudo quanto é
mulher que estava grávida, escrava grávida, não interessa, o filho dela vai nascer livre. Então, houve um genocídio terrível, várias fazendas de escravos, de reprodução de escravos, se tornaram inúteis para o empresário, para o dono daquilo. Então, para que ele vai ter aquele monte de escrava grávida, tendo que parir? Ora, toda mudança gera caos. Hoje a gente vê com bons olhos, porque nós somos pessoas educadas a pensar no bem humano, principalmente na era de peixes. Então, ter escravos é errado. Nós lutamos contra a escravidão, tanto no trabalho como no domínio de um sobre o outro. E naquela época, autorizado pela igreja, né, a escravidão na África foi autorizado pelo Papa. Depois, com o passar do tempo, as pessoas já não queriam aquilo, começou a luta contra a escravidão. E há 165 anos atrás era isso que estava acontecendo no Brasil. Uma mulher sendo apadrinhada, né, filha do rei, dominando o país, gerindo o país, tentando libertar os escravos, que era a base da economia da época. Nós vimos uma mulher recentemente querendo fazer isso também, libertar a população mais pobre, dando mais condições à população mais pobre e gerando uma dívida absurda para o país. Não que ela estivesse errada no propósito, mas a forma como foi feita gerou um endividamento brutal para o país e a corrupção que se espalhou por todo o governo que nós conhecemos hoje. Então, a conjunção de Saturno com Netuno, a conjunção de Saturno com Urano, com Netuno oposição ao Sol do Brasil, indica um ano pesado, um ano arrastado, um ano que as pessoas vão estarem sem rumo, sem liderança, sem caminhos e, ao mesmo tempo, vindo um desejo de botar ordem no país. Mas como? Botar ordem como? Aí entra alguém que levanta a voz com uma bandeira de justiça e vai acabar o povo brasileiro seguindo esse indivíduo. Recentemente, Netuno, passando em conflito com Júpiter e Lua, trouxe um período muito complexo para o Brasil, que eu cito numa entrevista em 2013, que iria haver um verdadeiro caos no Brasil em 2015 e 2016, gerando a perda do mandato, ou pelo menos, cito lá, que o mundo ia desabar sobre a atual presidente, na época, Dilma Rousseff. Em 2013, eu cito isso, porque Netuno estava passando em conflito com a Lua e Júpiter do mapa natal do Brasil, e Netuno estava em conflito com Mercúrio e Lua no mapa da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, a combinação do Brasil passando por um fator que iria negar a mulher e a justiça, a verdade, e ela passando por um ciclo de depressão e perda de capacidade mental, tanto que ela ficou quase dopada de falando coisas que a gente fala, meu Deus, a presidente falando uma besteira dessa. Então, ela estava dopada sim pelo planeta Netuno em conflito com o Mercúrio. E o Brasil vai passar por isso em 2020 e 2021. Netuno oposição a Mercúrio, um período em que nós vamos ficar assustados com as coisas que vão vir à tona e a verdadeira enganação que o povo vai ter e a imagem negativa que o Brasil vai ter em 2020 e 2021 para o mundo, como nós já estamos tendo, com Netuno em oposição ao Sol, que começou um pouco em 2017, mas 2018 é o mais intenso, vai até fevereiro de 2019. O Brasil tendo uma imagem fora do país, de um país perdido, sem rumo, um país com uma dificuldade de se posicionar. Então, 2018 é um ano que nós temos que ter muita cautela. Nós temos que ter o nosso mapa natal avaliado, analisado com os ciclos que estarão acontecendo durante o ano
exatamente para saber lidar com eles. Porque se nós estamos num ciclo bom, mas o país está mal, o mundo está mal, nós temos que saber como lidar com o nosso posicionamento bom, para tirar proveito dele. Se nós estamos vivendo um ciclo difícil no nosso mapa natal, e o mundo também, e o Brasil também, nós temos que ter muita cautela para não entrar num jogo psicológico que nos afunde cada vez mais. Tenho acompanhado várias pessoas, clientes, que estão num momento difícil e estão culpando o governo, culpando o mundo. E com isso se aprofundam na depressão, enquanto na verdade o ciclo deles é um ciclo ruim. Agora que você já sabe sobre os ciclos de 2018, para o mundo e para o Brasil, está na hora de você estudar os seus ciclos pessoais. Sobre o seu mapa natal, esses astros estarão indicando fases de sua vida que precisam ser conhecidas de forma a você explorar melhor o seu ser nessas fases. Mesmo que sejam fases difíceis, se nós sabemos o tempo que vai durar e o que ele tem para nos ensinar, nós somos muito mais capazes de atravessar os ciclos e aprender com eles, crescer com eles, nos tornarmos pessoas melhores no sentido daquilo que nós viemos ser.